Bom dia, pessoal. Meu nome é Luana, eu sou mestranda na UFG, da Faculdade de Engenharia. O título do meu trabalho é o estudo da capacidade de adsorção e dessorção de cloridrato de metformina em microplástico, em meio aquoso. Esse trabalho é uma parceria minha com a professora Renata Cuba e com a mestranda Kellen Almeida. A motivação inicial do trabalho é por conta do aumento de consumo de plástico desde a última década. E por conta de descarte inadequado dos resíduos desses plásticos, a gente tem a presença dos microplásticos, que são os plásticos que sofrem degradação no meio ambiente até chegar a essa escala micro. A interação desses microplásticos com poluentes emergentes ela é muito forte por conta da adsorção, que é basicamente a retenção desses poluentes emergentes na superfície do material, no caso o microplástico, e a possibilidade desse despejo desses poluentes que estão absorvidos nessa superfície em outros pontos no meio aquático. A minha metodologia se inicia na aquisição do microplástico em comércio local. Esse microplástico ele já foi adquirido na escala micro, são microesferas de polietileno. Em seguida, eu fiz os ensaios laboratoriais, iniciando pelo ensaio de capacidade de adsorção, e em seguida foi feito o de capacidade de dessorção. A partir dos resultados obtidos nesses ensaios, foram feitas análises físico-químicas e de reagentes, e com os dados dessas análises, eu fiz a aplicação nos modelos matemáticos de isotermas de Langmuir e Freundlich. Essas isotermas, elas servem para fazer uma análise da superfície desse material. Então, eu vou analisar como ele age nessa adsorção com relação à sua superfície. O meu primeiro resultado vem do ensaio de capacidade de adsorção. Aqui a gente tem um gráfico que é do QE, que é a quantidade de cloridrato de metformina que foi absorvida por grama de microplástico, em função da concentração do meio, que é a concentração desse meu composto, que é a metformina. Eu fiz o ensaio variando de 20 a 200 miligramas por litro, e aqui a gente consegue ver que conforme aumenta a concentração da solução, aumenta também a quantidade de metformina absorvida, então aumenta a adsorção. Depois de uma certa É, concentração, então aqui nos meus resultados, a gente tem esse gráfico, que é da quantidade de metformina absorvida pela concentração do meio, que é a concentração de metformina, e tem um pico a partir da concentração de 100 miligramas por litro. Então, essa adsorção ela vai aumentando conforme aumenta a concentração do medicamento. Em seguida, a gente tem um estado de equilíbrio. Na dessorção, ocorre um processo parecido. Essa dessorção vai aumentando conforme a concentração da metformina aumenta, e em seguida ela vai tendo um decaimento. Nesse caso, o pico da dessorção foi na concentração de 150 miligramas por litro. Aqui eu fiz um gráfico da porcentagem de adsorção e de dessorção, lembrando que essa porcentagem de dessorção, que é a linha roxinha aqui, ela é em função do que foi absorvido inicialmente pelo microplástico, enquanto a adsorção é a adsorção no meio mesmo, que é essa linha verde. Então, a gente vê que comprova realmente que tem um pico de adsorção a partir dos 100 miligramas por litro, da concentração de 100 miligramas por litro, e em seguida entra no estado de equilíbrio. Para a dessorção, ele teve um comportamento um pouco diferente. Na concentração de 20 miligramas por litro, tem um pico de quase 98% de dessorção, e em seguida vai tendo uma queda. Então, isso aqui comprova que, para que haja dessorção, não necessariamente o microplástico precisa ter absorvido esse fármaco, a metformina, numa concentração muito alta. Então, mesmo em concentrações baixas, ele tem essa capacidade de dessorver, de devolver para o meio aquático esse medicamento, esse fármaco que está na sua superfície. Outra questão é a isoterma de adsorção.
eu fiz o lançamento dos dados nos dois modelos, que são de isotermas de Freundlich e de Langmuir, mas ele se adequou melhor ao de Freundlich. Isso significa que essa superfície do microplástico, ela é heterogênea, ela tem vários sítios ativos onde a molécula de metformina consegue se ligar. Então, a energia dessa adsorção ela vai decrescendo em escala logarítmica de acordo com a cobertura, com a superfície desse material adsorvente. Em outro trabalho, desenvolvido por Silva Júnior em 2018, ele também realizou os experimentos com o polietileno e ele encontrou resultados parecidos, onde os dados também se adequaram melhor ao modelo de Freundlich. Então, isso acaba justificando que a característica desse material é ter essa superfície com vários sítios ativos, independente do composto que ele está absorvendo. A gente conclui, então, que essas microesferas de polietileno, microplástico, têm uma capacidade de absorção alta, quando se refere a esse composto, esse fármaco, que é o cloridrato de metformina, e em meio aquoso. E ele apresenta elevados valores de QE, que é a quantidade de metformina absorvida por grama de microplástico. Ele também possui uma capacidade alta de desorção, ou seja, de despejar, de devolver para o meio aquático esse fármaco presente na sua superfície, de aproximadamente 98%, dependendo da sua concentração, e que não necessariamente precisa absorver numa concentração alta para depois dessorver, para depois devolver para o meio. O senhor vai falar alguma coisa, professor? Não, não. Ah, tá. Então, o processo de adsorção ele ocorre em multicamadas, de acordo com as isotermas que foram estudadas. Então, essa superfície do material adsorvente, que no caso é o microplástico, o polietileno, ela ocorre em vários sítios ativos desse microplástico, da superfície dele, caracterizando uma adsorção física. Então, a gente pode considerar que as microesferas de polietileno, elas têm a capacidade de atuar como um vetor de transporte da metformina no meio aquoso, através da adsorção em um ponto, levar esse microplástico até outro ponto, através da água, e dessorver esse fármaco nesse outro ponto. Então, lembrando que esse trabalho ele é um trabalho de problemática ambiental, para estudar a ação desse microplástico no meio ambiente e como ele tem essa capacidade de transportar poluentes de um meio para o outro. Aqui tem minhas referências e eu coloquei também o meu contato, caso alguém tenha alguma sugestão ou dúvida. E muito obrigada.